capítulo 18, a profecia. Olá, tudo bem com você? Eu escolhi este local especial aqui nos Estados Unidos para falar sobre o capítulo 18 do livro O Grande Conflito, que você já sabe. Eu estou fazendo uma série aqui sobre esse livro, motivando as pessoas a se engajarem não só no estudo do livro, mas na distribuição dele como projeto missionário. Nós vamos entregar aos milhões esse livro em todo o planeta. Esperamos que ele seja realmente um atalaia, um mensageiro, um pregador silencioso que vai despertar muitas pessoas, assim como tocou a minha vida e talvez até a sua aí que está assistindo neste momento. Eu estou aqui em Whitehall. No passado esse local se chamava Lowhampton, fica no estado de Nova York, e aqui viveu, entre outros pioneiros, viveram aqui também, né? Viveu aqui Guilherme ou William Miller. O capítulo 18 aqui do livro Grande Conflito trata dele. Ellen White fala aqui sobre a pessoa de Miller, como Deus o preparou desde a infância para ser o reformador que ele foi. E sim, ela compara Miller aos grandes reformadores. Alguém que trouxe uma mensagem de poder que abalou não só a América do Norte, mas todo o planeta. Para você ter uma ideia, a revista Seleções, ela informa que cerca de 1 milhão de pessoas chegou a crer nessa mensagem que depois veio a ser chamada de Millerita. Realmente foi um momento de revivamento espiritual, com base no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse especialmente. Miller, ele desde a infância foi um leitor voraz de livros. Ele vai para a guerra em 1812, ele volta dali abalado, porém percebeu que Deus o havia protegido. Ele que era deísta começa agora a estudar a Bíblia de forma profunda, detalhada, e finalmente encontra Jesus como seu Salvador na Palavra de Deus. Ele se propôs estudar verso por verso na Bíblia, apenas com uma concordância, como você viu, como você verá daqui a pouco aí. Eu vou mostrar para você o quarto dele, onde ele estudou, e ali é dito que, por Ellen White, que anjos o acompanhavam nesses estudos. Então, somente com a Bíblia, ele então encontra Jesus como seu Salvador, e ao se deparar com Daniel 8,14, nós vamos ver com mais atenção esse assunto aqui durante a nossa série, né? Daniel 8,14, Daniel 9, ele entende então que Jesus estava próximo de voltar. Eu vou, como sempre tenho feito aqui, ler alguns trechinhos do capítulo e comentar com você algumas coisas. Vamos lá. Assim como muitos outros reformadores, Guilherme Miller lutou com a pobreza e aprendeu lições de abnegação. A família era de fazendeiros, de lavradores, né? Eles cuidavam de animais, plantavam, eram pessoas humildes, mas muito cristãs e corretas. Mesmo quando criança, Miller demonstrava força intelectual acima da média. Foi a pessoa certa, aqui no interior dos Estados Unidos, sendo preparada por Deus para uma missão importante. No início da vida adulta, porém, começou a andar com deístas. Eu estou pulando aqui algumas partes, quero que você leia depois esse capítulo aqui com atenção. Quando Miller tinha 34 anos de idade, o Espírito Santo impressionou seu coração, mostrando-lhe que era pecador. Ele não tinha certeza da felicidade além da sepultura. O futuro parecia escuro e sombrio. Ao falar sobre os sentimentos dessa época, ele contou, abre aspas, os céus eram como bronze sobre a minha cabeça, e a terra era como ferro debaixo dos meus pés. Quanto mais eu pensava, mais incoerentes eram minhas conclusões. Tentei parar de pensar, mas não conseguia controlar meus pensamentos. Sentia-me verdadeiramente infeliz, mas não conseguia entender o motivo. Estava triste e queixoso, mas não sabia a quem culpar. Eu sabia que existia o errado, mas não sabia como nem onde encontrar o certo. Estava perdido nesse momento. Diz mais, vi que a Bíblia falava exatamente sobre o tipo de Salvador do qual eu necessitava, quando ele começou a estudá-la. E fiquei perplexo ao ver como um livro não inspirado, como ele pensava, era capaz de desenvolver princípios adaptados com tamanha perfeição às necessidades de um mundo caído. Fui forçado a admitir que as Escrituras precisam ser a revelação de Deus. Será que eu estou falando para alguém agora que duvida disso também, né? Que talvez seja parecido com o Miller aqui. Quem sabe não possa ser a sua experiência também essa, né? O Salvador se transformou, para mim, no primeiro entre 10 mil. As Escrituras, que até então pareciam escuras e contraditórias, agora passaram a ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Descobri que o Senhor Deus é uma rocha em meio ao oceano da vida. A Bíblia se transformou em meu principal objeto de estudo e posso dizer com toda a veracidade que a examinei com grande prazer. Eu
me perguntei por que não tinha visto isto ou essa beleza e glória antes, e fiquei surpreso por tê-la rejeitado no passado. Perdi todo o desejo de ler outras coisas e dediquei meu coração a obter sabedoria da parte de Deus. Que testemunho maravilhoso, né? Então ele resolveu estudar a Bíblia e ver se cada aparente contradição podia encontrar harmonia. E ele foi harmonizando texto com texto. Assim, sempre que chegava a um trecho difícil de compreender, encontrava uma explicação em alguma outra parte das Escrituras. Enquanto estudava, orava com fervor para que Deus iluminasse a sua mente, e então vivenciou a verdade das palavras do salmista. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Salmo 119, 130. Miller descobriu que a Bíblia ensina claramente a vinda literal de Cristo. Muita gente naquele tempo não acreditava nisso, não entendia isso. E ele começou a pregar que Jesus voltará literalmente nas nuvens dos céus. Miller aceitou o ponto de vista defendido por muitos de que na era cristã a terra é o santuário. Daí veio o desapontamento, porque o texto que ele estudou em Daniel diz que o santuário seria purificado. Ele achava que a terra seria esse santuário, portanto seria a volta de Cristo. E esse grande desapontamento aconteceu justamente porque a data estava correta, o evento não. Não era a volta de Jesus, era a purificação do santuário celestial, prefigurado no santuário da terra, quando lá no Yom Kippur acontecia também a purificação do santuário. Então ele entendeu Daniel 8, 9 direitinho. A profecia começa em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, passa pelo batismo de Cristo, pela morte de Cristo, avança no tempo e chega até 22 de outubro de 1844. Quando a data chega e não acontece a volta de Cristo, esse foi o grande desapontamento. Miller ficou, como muitos outros, arrasado, decepcionado, triste, mas não perdeu a fé. Essas pessoas que acreditavam em Cristo de todo o coração sabiam que Deus tinha uma resposta. E elas se uniram em oração, esperando pela resposta de Deus. E a resposta veio. Miller acabou sendo expulso da Igreja Batista. E aí, para que ele pudesse cultuar a Deus com a família, ele constrói esta pequena igreja aqui atrás de mim. Ela foi construída por Miller, justamente, foi em 1848, 4 anos após o desapontamento, justamente para poder celebrar aqui os seus cultos e se reunir com a família para estudar a palavra de Deus. É uma história muito bonita, uma história inspiradora. Nós podemos ver a mão de Deus conduzindo as coisas. Em Apocalipse, nós vemos ali no capítulo 10, Deus dizendo assim: importa que vocês profetizem ainda a muitas nações, tribos, línguas e povos. Depois os mileritas vão entender que eles precisavam continuar pregando o Evangelho, pregando essa mensagem do juízo, da volta de Jesus a todo o planeta. E depois disso, então, acaba sendo fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasce do movimento milerita. Agora eu estou aqui no quarto que pertenceu a Guilherme Miller. Veja só que riqueza isso aqui, né? Nós temos aqui uma escrivaninha, uma concordância de Cruder e uma Bíblia do tempo de Guilherme Miller. Ele estudou 2 anos, pelo menos, assim, de forma bem intensa, a Bíblia, para harmonizar os textos. É uma história bem conhecida, né? E neste quarto aqui, a própria Ellen White diz que os anjos de Deus assistiam, ajudavam Miller em suas pesquisas. O processo de conversão dele ocorreu aqui neste local também. E aqui eu quero ler o restante do capítulo para você, alguns trechos aqui. Vou até deixar meus óculos aqui, do ladinho dos óculos de Guilherme Miller, do tempo dele aqui, tá bom? Muito bem. Ela diz mais aqui, ó. Ele esperou 9 anos e o fardo pesava cada vez mais em seu coração, até que em 1831, pela primeira vez, ele expressou publicamente a razão de sua fé. Ele se rendeu e aceitou a missão que Deus o havia chamado para desempenhar. Miller tinha então 50 anos de idade. Não estava acostumado a falar em público, mas Deus abençoou seus esforços. Sua primeira pregação iniciou um despertamento religioso. 13 famílias inteiras, com exceção de 2 indivíduos, se converteram. As pessoas insistiam para que ele fosse falar em outros lugares, e em quase todos os pecadores se convertiam. Os cristãos sentiam-se tocados a se dedicar mais. Deístas e escarnecedores foram levados a reconhecer a verdade da Bíblia. Sua pregação despertou a mente do público e obstruiu o mundanismo crescente e a imoralidade daquela época. Foi um despertamento espiritual, um reavivamento, e é emocionante pensar que tudo, de certa forma, começou por aqui, né? Mais alguns trechinhos aqui para você. Em 1833, Miller ganhou permissão para pregar na Igreja Batista. Um grande número de ministros da denominação
aprovava a sua obra. E ele prosseguiu com seus esforços com apoio formal de parte deles. Viajava e pregava sem parar, sem nunca receber o suficiente para cobrir os gastos das viagens aos locais para onde ele era convidado. Por isso, a pregação cobrou um preço alto de suas finanças pessoais. Ou seja, Miller dedicou parte do seu patrimônio e muito de sua saúde para pregar essa mensagem na qual ele acreditava do fundo do coração. Essa profecia se cumpriu, aqui ela se refere à queda de estrelas de 1833, essa profecia se cumpriu dramaticamente por meio da grande chuva de meteoros que ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. Enquanto Miller estava a palavra de Deus, mais um sinal prenunciando a volta de Jesus aconteceu aqui, especialmente aqui no norte dos Estados Unidos. Então era mais uma confirmação de que eles estavam realmente vivendo o começo do tempo do fim. No Journal of Commerce, Jornal do Comércio, um jornal daquela época aqui dessa região de Nova York, publicado em 14 de novembro de 1833, saiu um longo artigo referente a esse acontecimento. E diz assim o artigo da época, veja, sobre a queda de estrelas. Nenhum filósofo ou erudito já registrou um evento, suponho eu, como o da manhã de ontem. Um profeta o predisse há 1800 anos, com exatidão, se nos dermos ao trabalho de compreender a queda de estrelas no único sentido em que pode ser literalmente verdadeiro. Um registro jornalístico daquele tempo. Enfim, nós vemos aqui nesse capítulo preciosíssimo do Grande Conflito, a vida, a obra deste homem de Deus que se entregou à missão de pregar o Evangelho. E o último trechinho que eu vou ler para você aqui na página 147, diz assim: Feliz aquele que lê, há quem não leia, e felizes aqueles que ouvem, há alguns que se recusam a ouvir qualquer coisa relacionada às profecias, e guardam o que nela está escrito. Muitos se recusam a colocar em prática as instruções do Apocalipse. Nenhum desses pode clamar para si as bênçãos prometidas. E eu termino esse vídeo aqui, nesse local tão significativo, dizendo a você: dê importância e valor às profecias. Ouça, leia, estude e faça aquilo que Deus espera de você. Para Miller não foi fácil, mas uma vez que ele entendeu qual era a missão de Deus para ele, ele se colocou nas mãos de Deus, nas mãos do Criador, e fez aquilo que devia ter feito. Um simples fazendeiro foi usado poderosamente por Deus para abalar os Estados Unidos. E por que não dizer o mundo? O que Deus pode fazer com você? Coloque-se nas mãos dele. Seja usado por Deus. E quem sabe não seremos nós os que vamos terminar a obra que esses pioneiros começaram, confiando em Deus e com muita coragem. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Assim. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão forte, tão verdadeira, tão profunda, tão útil, Senhor, tão interessante, tão necessária, meu Deus. O teu servo indo aos locais, praticamente onde começou a nossa igreja, meu Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada um de nós, meu Deus, para que a gente venha ser impactado com essa palavra e que nos torne mais fortes, Senhor, mais atento aos detalhes das coisas, como diz o irmão Dió, para que a gente prossiga, Senhor, sem dar atenção para a esquerda nem à direita, como diz a tua palavra, para a gente seguir em frente, fazendo a tua vontade, meu Deus. Que o Espírito Santo venha sobre este povo, sobre cada filho teu que se encontra aqui, também aqueles que participam da sala e não estão hoje aqui. Que o Senhor os abençoe, cada um, Senhor, curando as feridas físicas, curando as feridas da alma e também, Senhor, as feridas espirituais. Reúne, Senhor, teu povo, prepara para a tua grande vinda, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um bom dia, um bom final de semana, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.